Como alcançar a salvação? O que é preciso para ser salvo? O que é preciso para entrar no reino de Deus? Na vida eterna? Essas são perguntas no meio das quais uma pessoa se depara quando busca algum tipo de religião ou de relacionamento com Deus. Nesse vídeo, iremos fazer uma leitura que apresenta objetivamente a resposta espírita para esses questionamentos, tomando como ponto de partida as palavras do mestre Galileu, Jesus de Nazaré. Esse é o canal Muitas Vidas, um só mestre. Eu sou o Gaspar. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nossa leitura será dos itens 1, 2 e 3 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo chama-se Fora da Caridade não há salvação. E o texto tem por títulos O que é preciso para ser salvo? Parábola do Bom Samaritano. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde vós, que fostes abençoados por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e fostes me visitar. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer? Ou que tiveste sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão e que fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: Separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigastes. Estive sem roupas e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, ter sede, ou estar sem abrigo, sem roupas, ou doente e na prisão, e não vos assistimos? Mas ele responderá: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Item 2. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus,
tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Ide, pois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Agora leremos o item 3. São os comentários de Allan Kardec com relação a essas 2 passagens evangélicas. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes aos outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade. Coloca-a claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro em que Jesus nos mostra o julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar o que pertence à linguagem figurada, à alegoria. Homens como estes a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais chocantes, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor serem aceitas, devia mesmo não se afastar das ideias do seu tempo quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais são as razões em que se baseia a sentença? No que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades? Observadas estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele pergunta apenas sobre uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: Vós, que socorrestes vossos irmãos, passai à direita. Vós, que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz diferença entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, tido como herético,
mas que tem amor ao próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não põe a caridade apenas como uma das condições da salvação, e sim a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade como a primeira das virtudes, é que dela fazem parte necessariamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Eis então a máxima espírita: fora da caridade não há salvação, que responde às perguntas que fizemos no início. E ela é abrangente, porque ela não se aplica para determinado grupo de pessoas, para determinada religião. Não. Ela serve para todos nós, espíritas e não espíritas, cristãos e não cristãos, religiosos, teístas e também os ateístas, os agnósticos. Essa máxima, mais do que uma máxima espírita, uma máxima religiosa, é uma máxima da vida. E sendo ela, então, o caminho para a salvação, nós, espíritas cristãos, devemos tê-la sempre em nossos corações, pois ela reflete exatamente o que o Cristo nos representa: o caminho, a verdade e a vida. Eis a salvação. Espero que tenham gostado, fiquem todos bem e até o nosso próximo vídeo.